O que acontece à igreja quando os pastores deixam de pregar contra o pecado? Você provavelmente está familiarizado com a história do rei Davi e o adultério que houve com Batseba. O incidente resultou na gravidez e assim que descobriu a situação, ela envia uma nota a Davi dizendo: "Espero uma criança." Quando Davi lê a nota, entra em pânico. Sua reputação como homem piedoso, justo, estava em risco. Cá estava um homem que havia escrito mais de 3.000 salmos e cânticos espirituais. Havia sido instrumento de Deus para matar os inimigos de Israel e tinha ilustrado para o mundo o que significava ter um grande coração para Deus. Mas agora, em pânico, Davi pensa não só na própria reputação, mas na reputação do Senhor. Se o seu pecado fosse mostrado, isso seria vinculado ao nome de Deus. Imagens de um escândalo enorme inundaram sua mente. Então Davi concebe um plano para esconder seu caso com Batseba e o pôs em ação enviando uma mensagem a Joabe, general do seu exército. A mensagem dizia: "Manda-me Urias, o Heteu." 2 Samuel, capítulo 11, versículo 6. Ora, Urias era o marido de Batseba e pertencia à infantaria do exército de Israel. É evidente que Urias era parte de um grupo de elite de soldados, pois as escrituras o citam como um dos 37 homens mais fortes de Davi. Versículo 23 e 29. Quando recebeu a mensagem de Davi, Joabe deve ter começado a suspeitar de algo. Ele conhecia o coração de Davi, inclusive suas tendências lascivas. Ainda assim, o general instruiu Urias a ir a Jerusalém para ver o que Davi tinha para dizer. Quando Urias chega, Davi o recebe na residência real e imediatamente o envolve em conversa militar. Pergunta: "Como está a guerra? E como está indo o seu general? Os soldados estão progredindo?" Urias deve ter se perguntado: "Do que se trata? Sou apenas um soldado da infantaria. Não fiz nada para merecer esse tipo de atenção." Ou também poderia desconfiar. Ele poderia ter ouvido algum comentário sobre o caso, apesar de que as escrituras não declaram que o caso era de conhecimento público. A verdade é que Urias estava sendo enganado por Davi. O rei achou que o problema seria resolvido se apenas conseguisse pôr Urias no leito de Batseba uma noite. Então Urias pensaria que ele havia provocado a gravidez da esposa. Davi lhe diz: "Você guerreou uma batalha longa e deve estar cansado. Vá para casa e descanse essa noite. Mandarei manjares especiais para você aproveitar." Mas quando Urias saiu, não foi para casa, pelo contrário, dormiu na casa dos guardas fora do palácio. Quando Davi soube disso no dia seguinte, chamou Urias de volta e perguntou: "Por que você não ficou com sua esposa ontem à noite?" Urias responde: "Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa." 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11. Urias só conseguia pensar em seus companheiros soldados. A sua lealdade deve ter fervido a cabeça de Davi. Agora o pânico do rei cresce. Ele rapidamente ordena que Urias permaneça em Jerusalém mais uma noite e põe em ação outro plano. Essa noite ele iria convidar Urias para jantar, enchê-lo de muito vinho e deixá-lo bêbado. Se Urias perdesse a noção das coisas, se esqueceria dos outros soldados e iria querer dormir com a esposa. Dá para você imaginar esse piedoso rei, um pregador da retidão, tentando deixar bêbado um de seus fiéis soldados? Foi exatamente o que Davi fez, e o plano funcionou. Urias ficou bêbado. Davi instruiu os guardas do palácio: "Levem esse homem para casa e o ponham na cama." Mas outra vez as escrituras dizem:
À tarde saiu Urias, a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Capítulo 11, versículo 13. A essa altura, o pânico de Davi saiu de controle. Ele sabia que tinha de fazer algo drástico. Então escreve uma carta a Joabe ordenando que colocasse Urias na linha de frente em meio à pior das batalhas. Então, quando o exército inimigo ondulasse à frente, Joabe deveria recuar todas as tropas, exceto Urias. Resumindo, Davi queria Urias morto. Davi entrega uma carta selada nas mãos de Urias com instruções para que fosse dada a Joabe. O leal Urias não sabia, mas o rei tinha acabado de lhe entregar a garantia da própria morte. Quando Joabe leu a carta, entendeu a ideia de Davi, mas obedeceu à ordem do rei mesmo assim. Enviou Urias numa missão suicida, e exatamente como Davi tinha planejado, o soldado foi morto em batalha. É difícil conceber que um homem piedoso e justo como Davi pudesse cair num pecado tão terrível. Mesmo hoje, com todas as notícias sobre estupro, violência e morte, a história de Davi se destaca como uma das piores quedas já sofrida por um líder. Por quê? Porque aconteceu com um homem de Deus, uma pessoa apaixonada pela justiça. Provavelmente você se lembra do que aconteceu a seguir. Batseba chorou a morte do marido por 7 dias, segundo a lei. Aí Davi a trouxe para o palácio, onde se juntou ao seu harém de esposas. Ele já tinha 5. Posteriormente, Batseba deu à luz o filho de Davi, e durante todo um ano após o assassinato, Davi não mostrou nenhum sinal de arrependimento por seus atos. Na verdade, justificou a morte de Urias junto a Joabe, dizendo que Urias tinha morrido devido aos infortúnios da guerra. A espada devora tanto este como aquele. Capítulo 11, versículo 25. Davi pôde ter visto o seu pecado com leviandade, mas Deus não. As Escrituras dizem: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 11, versículo 27. Graças a Deus, Davi tinha um pastor que não temia o homem. Natã, o profeta, era o pastor de Davi, e não tinha medo de expor o pecado do seu rebanho, inclusive o pecado do próprio rei. Vejo Natã como um tipo de pastor piedoso que chora em cima do pecado da sua igreja. Deve ter lhe ferido profundamente que Davi, um homem a quem todo mundo olhava como piedoso e reto, estivesse encobrindo o pecado. Natã sabia tudo o que Davi havia feito, pois o Espírito Santo lhe havia revelado. O rei, supostamente justo, tinha quebrado 3 mandamentos santos. Havia cobiçado a mulher de outro homem e a roubado dele. Havia cometido adultério com ela e havia cometido assassinato para esconder tudo. Como Natã fez para cuidar da situação? Como esse pregador da santidade repreendeu uma pessoa que estava encobrindo um pecado terrível? Muitos jovens pastores me têm feito perguntas similares. Como devo tratar com o pecado na minha igreja? Tantos casais estão se divorciando e outros estão vivendo em adultério. Sei que tenho a responsabilidade de pregar a santidade de Deus a eles, mas tampouco quero tirar alguém da igreja. A minha resposta a esses jovens pastores é sempre a mesma. A igreja ouvirá qualquer coisa que você tenha a dizer. Se o disser em meio a lágrimas, a sua mensagem não pode ir além do entendimento da congregação. Eles têm de saber que o teu coração está partido. Tente levá-los ao arrependimento através da pregação da palavra de Deus. Sim, a palavra dele é uma espada de 2 gumes, mas você tem de utilizá-la vestindo luvas de veludo. É claro que essa não é a atitude de todos os pastores. Com regularidade recebo cartas de cristãos dizendo: você tem de ouvir o reverendo fulano de tal pregar. Ele ataca pesado o pecado. Porém,
Muitas vezes, os tapes dos sermões são apenas tiradas zangadas contra coisas exteriores. Suas mensagens raramente incluem a misericórdia e a graça de Deus. Antes, lançam pesadas cargas sobre as ovelhas, sem nunca levantar um dedo para aliviá-las. Creio que Natã nos fornece um exemplo maravilhoso de como um ministro piedoso mostra o pecado. Ele não tomou de assalto a presença de Davi, com os braços agitando o ar e com voz trovejante. Ele não apontou com alegria um dedo ossudo na cara de Davi, gritando: "Você é o culpado." Não, ele levou a impressionante mensagem de Deus reveladora do pecado com grande sabedoria, poder de persuasão e terna misericórdia, e usou uma parábola para fazê-lo. Natã disse a Davi: um pobre homem tinha só uma ovelha. Era o bichinho de estimação da família e amada como um membro da família. Ela se deitava no colo das pessoas esperando ser acarinhada. Então o homem a criou e a alimentou como faria com um filho. Ora, o pobre homem tinha um vizinho rico, possuidor de muitos rebanhos. Um dia, o homem rico estava recebendo uma visita. Na hora do jantar, ele mandou um servo matar uma ovelha. Contudo, mandou que o servo não tomasse uma cordeira de seus vastos rebanhos, mas que roubasse a ovelha do vizinho, a matasse, a temperasse e servisse ao visitante. Quando ouviu isso, Davi ficou irado. Disse a Natã: esse homem rico deveria morrer. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 6. Nessa hora, Natã deve ter tido lágrimas nos olhos. Tremendo, ele diz a Davi: tu és o homem. Desprezaste a palavra do Senhor. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Capítulo 12, versículos 7 e 9. Natã estava dizendo: Davi, você não entende? O que estou contando é a tua história. Você tem 5 esposas e mesmo assim roubou a mulher de outro homem. Você não teve pena, o mandou à guerra para ser morto e assim ter a cordeira dele. Você se tornou adúltero, assassino, um ladrão. Você foi leviano com a palavra de Deus. Natã expôs cada detalhe do pecado de Davi, mas não o fez com fúria. Antes, simplesmente falou ao rei. Então, disse Natã a Davi. Capítulo 12, versículo 7. Foi nesse momento que Davi foi atingido e se arrebentou. Quando lemos os escritos de Davi dessa época, vemos o choro de um coração partido. Os meus ossos estão fracos, não consigo dormir. Toda noite cubro meu travesseiro com lágrimas. O Espírito Santo perseguia Davi, falando ao seu coração, agindo para que ele se arrependesse. Ele não conseguia fugir da misericórdia, perseguição de Deus. Ao ler e reler esse relato, o Espírito Santo não me deixou prosseguir enquanto não me mostrou uma verdade poderosa. Após estudar esta passagem por inteiro, comecei a clamar a Deus: ó Senhor, Tu vais ser misericordioso comigo, como foi com Davi? Tu vais me mandar uma palavra poderosa expondo o pecado, como fez com ele? Por favor, Senhor, se algum dia eu escorregar e fizer concessões, ponha-me sob repreensão piedosa de um profeta que não tenha medo de expor o pecado. Eu creio que um dos maiores dons misericordiosos de Deus à Igreja são os seus ministros fiéis, que amorosamente nos repreendem por nossos pecados. Agradeço a Deus por esses pastores do tipo de Natã, pessoas que não têm medo de oferecer presbíteros, diáconos ou os membros ricos da igreja. Ficam face a face com qualquer um para expor suas iniquidades com carinho e amor. Claro, não é todo mundo que quer uma repreensão assim,
Algumas pessoas de nossa lista de correspondência nos dizem: não gosto de abrir suas cartas, sempre me sinto desconfortável quando as leio. São muito enervantes. Não posso servir um Deus como o teu, que está sempre apalpando a minha alma para expor coisas. Você precisa amaciar a mensagem, não dá para mim. Sei que, como pastor amoroso, tenho de ser cuidadoso com o meu tom, mas não posso me desculpar por pregar verdade condenatória. Eu pergunto, o que acontece à igreja quando os pastores não mostram mais as iniquidades? Onde Davi teria acabado se não tivesse Natã para mostrar sua iniquidade? Você tem de entender que Natã estava bem consciente de que o poderoso rei poderia mandar matá-lo a qualquer hora. Ele tinha visto Davi perdendo as estribeiras várias vezes. Então por que Natã não disse: vou ser apenas amigo de Davi, vou orar por ele e estarei presente se precisar de mim? Tenho de confiar que o Espírito Santo irá convencê-lo. O que teria acontecido?